Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso livro A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. E mais uma vez eu peço para vocês se inscrevam no canal, se vocês chegaram aqui agora, se você não conhece, se você está passando por aqui assim, displicentemente, aleatoriamente, peço que você dê essa chance, conheça o meu humilde canal, o meu humilde trabalho, mas eu creio sim ser uma grande contribuição para aquelas pessoas que às vezes não podem comprar um livro, têm vontade de saber da história, né? Ou não tem tempo também. E, lógico, não querendo substituir o ato de você estar com o livro nas mãos, que é muito mais envolvente do que ficar ouvindo a minha voz, mas a intenção é realmente já colocar você assim, você se inteirar mais ou menos no contexto, né? Então, eu conto com a boa vontade de vocês, com a caridade de vocês. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixe seu like, compartilhe, né? Às vezes você não gosta, mas conhece alguém que gostaria, né? Que você sabe que gostaria de ler, de ouvir essa história, de conhecer o outro lado. Então vamos lá? Movimento estudantil. Depois da Contra-Revolução, cursei a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAO, no segundo semestre de 1964. Voltei para o primeiro GCAM 90, AAE, de onde fui transferido para a seção técnica de ensino da Escola de Estado-Maior do Exército, a ECME, na Praia Vermelha. Minha mulher lecionava pela manhã em São Cristóvão e à tarde em Botafogo. Morávamos no Leblon, em um pequeno apartamento que compramos à prestação e que lutávamos para pagar. Já não precisávamos acordar mais de madrugada e a vida nos parecia bem mais fácil, sem ter de enfrentar lotação e trem para chegarmos ao trabalho. Com isso, passei a me preparar para o concurso da ECM, etapa muito importante para a minha carreira. No ano de 1966, entre aspas, queimei etapas, mas valeu a pena. Ainda capitão, fui aprovado e ingressei no curso de Comando e Estado-Maior. Agora eu, no centro do furacão, Rio de Janeiro, via de perto e na hora a tranquilidade do país ser abalada, desde meados de 1964. Além das peripécias que Brizola comandava diretamente de Montevidéu, frequentemente tomávamos conhecimento por jornais, rádio, nas aulas ou em conversas com companheiros do que se passava no país. E esses fatos não eram alentadores. O movimento estudantil estava no auge. Mal sabia eu que tudo era o prenúncio de anos que eu não imaginava e que iriam mudar completamente nossa vida. União Nacional dos Estudantes, a UNE. Muito antes de 1964, os estudantes secundaristas e universitários vinham sendo doutrinados pelos comunistas. As organizações clandestinas sempre procuravam colocar esses jovens estudantes no meio das crises, para tentar iniciar com eles a desestabilização dos governos, já que a repressão provocada pelos agitadores ia ao encontro dos seus interesses e causava indignação contra o governo. Sempre consideraram os estudantes a força auxiliar mais importante para o desencadeamento da Revolução Comunista. Até o primeiro semestre de 1937, existiam apenas entidades regionais espalhadas pelo Brasil, sem unidade política, nem liderança nacional. Em 11 de agosto de 1937, depois da tentativa frustrada para organizar nacionalmente os estudantes, a UNE finalmente foi fundada. A partir de 1942, passa a ter a sede própria, conseguida depois da ocupação do Clube Germânia, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Já nesse ano de 1942, defendendo a bandeira da justiça social, eles foram usados em passeatas
Ainda em 1942, faziam manifestações contra o regime nazi-fascista e a favor da paz. Em 1947, o lema era, abre aspas, o petróleo é nosso, fecham aspas. E a partir de 1960 eram os problemas sociais, por trás sempre velhos militantes, escolados comunistas, aproveitando-se do idealismo e da impulsividade dos jovens. O processo revolucionário defendido pelo PCB se sustenta até hoje em 3 vértices: o movimento estudantil, o movimento sindical e o movimento camponês. Para impressionar os jovens, as mesmas palavras de ordens: país igualitário, sem fome ou injustiças sociais, direitos humanos, liberdades, democracia, princípio que eles jamais respeitaram. Após a Contra-Revolução, recursos continuavam vindo de Moscou e repassado à UNE. Apesar da clandestinidade, grupos de estudantes, militantes, profissionais atuavam junto às massas, ministrando cursos em que distribuíam leituras altamente subversivas. A influência de Che Guevara, Fidel Castro e sua revolução era cada vez maior no meio estudantil. A Ação Popular, AP, desde os anos 60, controlava 65% dos diretórios acadêmicos. A partir de 61, elegera sucessivamente Aldo Arantes, Vinícius Caldeira Brant e José Serra para presidente da UNE, apoiada pelo PORT e pelo PCB. No ano de 1965, intensificaram-se os movimentos iniciados em 1964. Em 1966, o movimento estudantil, cada vez mais infiltrado, ganha força. Inicialmente, as manifestações eram pacíficas. Juntavam-se grupos de jovens que, na contramão do trânsito, caminhavam cantando o hino nacional. Era a preparação para, logo depois, recrudescer o movimento e progressivamente reagir à repressão policial. Em março de 66, a atuação policial contra uma passeata em Belo Horizonte desencadeou movimentos de apoio em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Vitória. Em meados de 1966, a UNE realizou em Belo Horizonte o seu 28º Congresso nos porões do Convento dos Padres Franciscanos. 300 delegados elegeram José Luiz Moreira Guedes presidente, continuando sob o domínio da AP, Ação Popular, né? Em setembro, uma greve geral paralisou as universidades brasileiras. Ainda em 1966, as dissidências universitárias com o PCB provocaram o desligamento das mesmas desse partido. Em setembro, o controle do movimento estudantil da Guanabara passou para lideranças que defendiam a luta armada. A respeito, Vladimir Palmeira, dirigente estudantil de destaque na época, no livro A Esquerda Armada no Brasil, de Antônio Caso, dá o seguinte depoimento, páginas 28 e 32, abre aspas. A dissidência universitária da Guanabara desligou-se do partido PCB em novembro de 1966. Passamos então a ser conhecidos como Dissidência Comunista da Guanabara, convertendo-nos em uma organização política independente, com uma definição orientada para a luta armada, mas com uma visão ainda bem pouco clara do que era a realidade brasileira. Fecham aspas. Abre aspas novamente. Em resumo, o ano de 1966 marca a afirmação da nossa dissidência do PCB, a realização pela primeira vez de grandes manifestações de massas e o controle pela esquerda do movimento estudantil da Guanabara. Fecha aspas. O ano de 1968 marcou, de resto, o aparecimento das ações armadas efetivas da guerrilha urbana brasileira, né? Realizaram-se nesse ano as primeiras expropriações de dinheiro e armas. Foram feitas por 2 organizações,
A Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, é a Ação Libertadora Nacional, a ALN. Ok, pessoal?